Olá, amigos, muito boa tarde. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e que Ele abençoe também a toda a sua família. Sejam bem-vindos a mais um programa Milagres de Jesus. Se você está aflito, com a sua alma triste, angustiada, amargurada, se você não tem paz, eu quero colocar à sua disposição o nosso telefone de contato. Você poderá ligar agora mesmo para conversar com um dos nossos pastores. Você poderá contar os seus problemas, falar das suas angústias, das suas aflições, e você receberá uma palavra que vai te levantar. Você sabe que a palavra tem poder tanto para derrubar uma pessoa, como também para levantar. As palavras negativas derrubam. E você tem ouvido muitas palavras assim, palavras negativas que dizem que você não vai conseguir, que você não vai ser feliz, que você nasceu para sofrer, que você não é digno. Enfim, você tem sido uma pessoa humilhada, desprezada, rejeitada. Quando você chega num lugar, ninguém se importa com a sua presença, nem notam a sua presença. Eu quero que você saiba que Deus se importa consigo. E nós também queremos te ajudar, nós também nos importamos com você. E queremos estender as mãos para te ajudar nessa fase difícil, nesse momento difícil que você está enfrentando, essa vida difícil que tem sido a sua. É só você ligar 218-368-008, você vai ser atendido, orientado. Se quiser oração por si, por alguém da sua família, nós estamos aqui à sua inteira disposição. Eu vou colocar uma matéria agora na abertura do programa que fala sobre tragédias em família. Nós temos visto muitas famílias serem atingidas pelo mal, mortes, vícios, tragédias, doenças e tantas outras coisas têm atingido o seio familiar. Se a sua família tem sido atingida pelo mal, saiba que Deus quer guardar e proteger tanto a sua vida como também a sua família. Mas veja essa matéria. As notícias que vamos apresentar de seguida são verídicas e aconteceram há bem pouco tempo. Jovem de 22 anos morto com 2 tiros no peito dentro de casa em Alfama, em Lisboa. Encontrava-se dentro de casa, num convívio com amigos à hora dos disparos. Este jovem já era pai e deixa 2 filhos menores. Doente com Alzheimer, encontrada morta junto ao viaduto na A5. Esta mulher foi hospitalizada após uma indisposição. Após receber alta hospitalar, nenhum membro da família foi contactado e esta mulher saiu porta fora sem noção de nada devido à doença que a acabou por matar. E entretanto, no centro de Lisboa, um incêndio num prédio que levou à morte 2 pessoas, ambas por terem saltado do prédio por desespero de ver as chamas tão perto. Em cada caso destes, por detrás de cada pessoa perdida, há uma família que se perde de tanta tristeza. Como superar uma dor como esta? Viver o amanhã com um peso no peito por não ter conseguido fazer nada para mudar a situação? Uma família, ao deparar-se com a perda de alguém, passa a ter de lidar com o vazio que tudo isso traz. São muitas lágrimas, muitas horas, noites e dias em branco por achar que tudo foi injusto. Aos 27 anos de idade, ia fazer 28, eu fiquei viúva. O meu antigo marido foi para o estrangeiro, ele era construtor e foi trabalhar para o estrangeiro e então apareceu morto na Alemanha. Faltava 14 dias para vir para Portugal e ele apareceu morto na Alemanha. E isso foi aí o meu fundo do poço. A minha filha na altura tinha 9 anos e eu estava desempregada também. E através dessa situação, o que é que aconteceu? Eu criei uma dívida de quase 50 mil euros. Eu queria comer e não tinha. Eu queria €1 para comprar pão e não tinha. Tive situações que tive até mesmo pessoas que tiveram que me dar comida porque eu não tinha. Essa tristeza profunda que eu me encontrava fez-me com que eu procurasse o médico. E o médico, quando cheguei no médico, eu contei o que é que estava, eu chorava compulsivamente dia e noite, não conseguia dormir, chegava
estava a levar aos 8 dias que eu não conseguia dormir e os médicos deram-me antidepressivos, deram-me Xanax. Dentro de mim eu via um vazio e não via solução, porque eu chegava à minha janela e via as pessoas da minha idade, mais velhotes, e via as pessoas com os seus maridos, as suas famílias, tudo restaurado, e eu pensava assim para comigo, mas porquê que me aconteceu isto a mim? Se eu não gosto de estar só, se eu não quero estar só, porquê é que eu tenho que estar só? E isso criava-me uma tristeza tão grande e pensava, o que é que eu estou cá a fazer? Já não estou cá a fazer nada. Eu olhava para a minha casa, via este móvel, via aquele e dizia, para quê tanto móvel, para quê tanta coisa? Se a coisa mais importante que me fazia falta, que era a pessoa que me fazia feliz na altura, né? Porque era o pai da minha filha, era a pessoa com quem eu tinha namorado, com quem eu tinha casado e essas coisas. E então eu dizia, não, eu não faço cá nada. Se eu acabar com a minha vida, eu não faço nada. Não faz diferença alguma. Mas de repente vinha algo dentro de mim e dizia, e se não morreres? E se ficares pior? E se depois deres trabalho às outras pessoas? E isso aí fez com que eu não chegasse a cometer, mas pensei muita vez. Costuma-se dizer que o tempo tudo cura, mas alimentar a fé sara todas as feridas que existem. É perto de Deus que retemos o conhecimento capaz de superar toda a intempérie, porque nos dá uma força e um sustento que nunca se esgota. Eu, ao frequentar as reuniões, eu fui ganhando força, fui ganhando altivez, fui ganhando amor próprio, porque eu não tinha, fui ganhando razão de viver, força para lutar, força para trabalhar e para vencer. Deus restaurou a minha vida, portanto eu paguei todas as minhas dívidas, a minha vida sentimental também foi resolvida, eu estou casada há 7 anos. Se eu não tivesse conhecido a Igreja Universal, eu não estaria viva hoje. Eu já não conseguiria pagar todas as dívidas que eu tinha, porque era impossível. Nem conseguia manter uma casa, só mesmo o poder de Deus, 14 anos sem pagar. Né? E a tomar antidepressivos e a chorar como eu chorava, era impossível eu estar viva. Por isso eu sou grata à Igreja Universal. Você viu essa matéria que mostrou aí vários factos, várias tragédias que têm acontecido com muitas famílias. O mal tem trabalhado com toda a força neste mundo e o alvo principal, sem dúvida alguma, é a família, é o casamento, são os filhos. Por exemplo, quando um casamento é destruído, a família toda sente. Quando uma pessoa da família está doente, com depressão, por exemplo, a família toda sofre. Nós já vimos muitos casos de pessoas que dizem, olha, em casa nós temos que esconder tudo, temos que esconder facas, temos que manter janelas fechadas, tudo por conta de um familiar que tem pensamentos de suicídio. Quer dizer, é um sofrimento para toda a família. Se um familiar está doente, desenganado, a família sofre junto, claro. Portanto, são muitos os problemas que têm atingido as famílias. Mas eu vou mostrar para você agora o caso da senhora Manuela. Ela também passou por diversos problemas familiares e também problemas pessoais. A senhora Manuela é esta senhora que aparece aí agora na sua tela. A história dessa senhora é a seguinte: ela vivia numa família que a princípio era feliz e unida. Mas de um momento para o outro, a mãe ficou doente e após fazer exames foi diagnosticado um cancro no pâncreas. E os médicos disseram que não tinha solução. Passado algum tempo, a mãe faleceu. E por conta disso, a senhora Manuela entrou em depressão profunda, perdeu toda a vontade de viver. Perdeu também muito peso, não tinha vontade de cuidar de si, nem de seus filhos, sentia-se muito doente, fazia exames, mas não acusava nada. A senhora Manuela só queria morrer e nada mais fazia sentido na sua vida. Foi exatamente nesse momento que conheceu a Universal e tudo mudou, porque ela passou a usar a fé, aprendeu a usar a fé. Ela se libertou, foi curada, inclusive ela teve um cancro também no útero, mas por meio da fé também alcançou a cura. A senhora Manuela teve a sua vida transformada. A senhora que está doente,
você que tem sofrido, veja com atenção essa história. Eu vivia com meu marido, com os meus filhos e com a minha mãe. Todos juntos, era uma família normal, vivia bem. Só que num dado momento, a minha mãe foi ao hospital, de repente tivemos que levá-la à urgência e lá na urgência viram que ela devia fazer uns exames mais rigorosos. E ela de facto foi fazer. E descobriram que ela tinha um cancro. Um cancro e era no pâncreas. Foi uma notícia muito horrível. Foi uma dor muito grande, porque a gente ouve a palavra cancro, a gente pensa logo muito mal, não é? E eu, como tinha uma afinidade muito grande com a minha mãe, mexeu muito comigo. Entretanto, a minha mãe foi para Lisboa, para o hospital mesmo do cancro, com a minha irmã, e lá fizeram mais exames e disseram que iam operá-la, a ver que poderiam fazer. Só quando foram operá-la, abriram e fecharam. Chamaram a minha irmã e disseram: não vamos fazer mais nada, porque a sua mãe está por poucos dias, ou por poucos meses, ou talvez dias, porque o cancro está todo espalhado e o pâncreas é um órgão muito delicado e não tem solução. A minha irmã liga para mim e diz-me isso: o meu chão saiu dos meus pés. Eu entrei numa grande tristeza. Fui a Lisboa ver a minha mãe, estava pele e osso. E depois vim para baixo, mais tarde eu recebi a notícia que a minha mãe tinha falecido. A partir daquele dia eu comecei a morrer. Eu não quis saber mais de nada. Eu fui para Lisboa, ao funeral da minha mãe, mas eu acho que naqueles dias eu emagreci tanto que eu comecei a pesar 40 e tal quilos. A partir dali, eu comecei a entrar numa grande angústia, numa grande tristeza, não tinha vontade de me arranjar, não tinha vontade de cuidar dos meus filhos, que ainda eram pequenos, estava sempre com baixas, que eu era funcionária pública, estava sempre em casa com baixas e a minha vida estava-se a perder pouco e pouco. E toda a hora ia para o médico, ia sempre muito doente, para o hospital, para as urgências aqui do Hospital de Faro, ia muitas vezes. De urgência. E os médicos faziam exames a tudo e não tinha nada. A sua mulher não tem nada, ela não tem nada, os exames está tudo bem. E para mim isso ainda era pior do que se tivesse alguma coisa. Como é que eu, não estando bem, me sentia tão mal, parecia que ia morrer, desmaiava e tudo, e não tinha nada. E então eu vivi ainda estive bastante tempo com essa depressão, sem saber que era depressão. Porque os médicos não me diagnosticavam que era depressão, não se falava em depressão. Falava-se que era uma pessoa nervosa, que era uma pessoa que como tinha perdido a mãe. Isso é efeitos da grande perda, porque essas coisas acontecem, as pessoas que têm uma perda de um familiar muito chegado, e essas coisas acontecem, mas vai passar. E não passava. Foram 3 anos nessa aflição. Muita angústia, muita tristeza. Não estava bem em sítio nenhum, eu queria era morrer. Porque a vida para mim já não tinha sentido, eu queria morrer. Ficava dentro do quarto, fechada, a chorar. Eu não sabia bem para que é que choravam. Tinha perdido a minha mãe, sim senhor, mas eu chorava do nada, de uma angústia, uma tristeza profunda, na alma. Era uma dor da alma muito grande. Mais tarde, a minha irmã disse-me: olha, eu ouvi falar aqui num trabalho assim, e eu acho que tu devias ir, vê lá aí no Algarve se consegues saber. E então eu fui sabendo através da revista Maria. Eu comprava a revista Maria e lá na última folha eu encontrei um testemunho parecido com o meu. Eu disse: mas ela está, isto é quase o que está-se a passar comigo. Mais tarde, consegui saber que havia um trabalho que faziam em Olhão, aqui em Olhão, só sábado. E então eu passei a lá ir. E eu comecei-me a sentir bem. Primeira coisa que se notou logo, as minhas colegas no trabalho notaram. Eu estava um palito, estava muito magrinha, tinha a barriga colada às costas
E eu comecei a comer, tinha vontade de comer, de falar, de rir, eu não ria já há muito tempo. Manuela, tu estás diferente. Onde é que tu vais? Olha, eu vou ali a uma igreja, que, olha, é muito bom, vocês não querem lá ir? Aquilo é muito bom, olha, sinto-me tão bem, sinto uma paz, sinto uma alegria. Mas de facto tu estás diferente. Comecei a engordar, comecei a ter alegria para viver, comecei a ter mais paz em casa, meu marido ficou muito feliz de me ver assim e os meus filhos também. Mais tarde, então abriu mesmo a igreja cá em Faro e então comecei na igreja. Mas, apesar dessa depressão e isso tudo, eu andava nas consultas no hospital, consultas de ginecologia, porque tinha muitas hemorragias. Quando eram as consultas, eu ia às consultas. O que é que acontece? Mais tarde descobriram que eu tinha um mioma, mas que já era cancerígeno no útero. E eu já conhecia onde era a solução. A solução era a igreja o trabalho da igreja que eu tinha conhecido, que me tinha tirado da depressão. E então eu usei a minha fé. Mais tarde fui mostrar os exames ao médico e o médico disse, mas a senhora não tem nada. Mas como é que pode? A senhora tomou os medicamentos, eu não tomei nada, tudo que ele me mandou tomar eu não tomei nada. E fiquei muito feliz porque Deus me curou da depressão, do cancro do útero, transformou a minha família, transformou no meu trabalho. Fui concorrer e fiquei em primeiro lugar. Praticamente as mulheres não subiam com facilidade, eu fui a número 1, fiquei a chefiar uma secção e pronto, a vida começou-me a correr muito, muito bem. E digo, se não fosse a Igreja Universal, eu hoje nem viva estava. A minha filha foi fazer uma operação bariátrica no ano passado, correu tudo bem. E acontece que na operação, depois da operação ter corrido bem, ela voltou para o quarto, aquilo tudo bem. O que é que acontece? A médica, ela começou a ter febres. E a médica foi ver, começaram todos com muita aflição e levaram-na outra vez para o bloco operatório para ser outra vez operada. O que é que descobriram? Que ela tinha uma bactéria perigosíssima. Quando eu cheguei ao hospital, a minha filha estava isolada. Foi uma dor tão grande que eu tive. Disse, a minha filha está mal, ela está isolada, ela está mal. E eu vim para a igreja. Aí disse, Deus, o Senhor tem que salvar a minha filha. Eu usei a fé porque já tinha visto milagres na minha vida. E então, se Deus tinha já feito milagres tão grandes na minha vida, também ia fazer na vida da minha filha. E usando a fé, a minha filha foi curada. Porque Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o verdadeiro Deus dos milagres. Ele faz milagres. Não são do passado, são dois da manhã e depois. Ele é o Deus dos milagres. Eu sou uma prova disso, porque eu não era para estar viva. Este Deus curou-me da depressão, do cancro e também curou a minha filha e trouxe-me a vida. Dói muito querer ajudar um familiar, alertar a quem nós amamos e não conseguirmos. Não ter as palavras certas fazem muitos se sentirem impotentes. A pensar nisso, durante esta semana, bispos e pastores vão estar de plantão para receber o seu familiar que precisa de ajuda, de uma orientação para um atendimento especial. Também ao seu dispor, a linha SOS. Não importa a sua etnia, religião ou classe social. Aqui você encontrará uma palavra de ânimo, a orientação prática de que você está a precisar neste exato momento. Ligue agora 21 836 8008. Uma semana dedicada a cuidar de quem nós amamos. Semana do Atendimento Familiar. No Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, 485, ao lado do Quartel Militar da Constituição, ou numa Igreja Universal mais próxima de si.
a senhora Manuela teve a sua vida mudada, curada, liberta, acabou o sofrimento. Todo o sofrimento da sua vida também pode ter um fim. Durante essa semana, nós temos atendido as pessoas, os familiares. Você pode trazer o seu familiar para um atendimento. Nós vamos orientá-lo para que ele seja livre da situação na qual se encontra. Procure qualquer um dos nossos templos, você que tem vivido uma vida de aflição, de angústia e que já não sabe mais o que fazer da sua vida. Inclusive, eu quero dizer a todas as pessoas que nos assistem que neste domingo, nesse próximo domingo, nós teremos na Universal um dia muito especial. Será um domingo dedicado às famílias, às pessoas aflitas, às pessoas que sofrem, às pessoas que não têm paz, que não têm alegria. Qual a razão da sua tristeza? Qual a razão dessa amargura que você carrega na sua alma? Nós temos atendido pessoas que têm falado o seguinte: eu nunca fui feliz, eu nunca tive motivos para sorrir, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu sou uma pessoa amargurada de espírito. É esse o seu caso? Você é uma pessoa triste, amargurada, desprezada, você tem vivido humilhado? Pois saiba que você está numa situação propícia para ter uma experiência maravilhosa com Deus, porque Ele procura exatamente os rejeitados. Deus procura os desprezados, os amargurados. Ele procura aquelas pessoas que o mundo rejeita, que o mundo despreza, que ninguém dá nada por elas. É o seu caso? Então, Deus quer mudar a sua vida. Ele quer mudar completamente a sua história. Neste domingo, eu quero aqui convidar as pessoas que não têm alegria. Você que diz assim: olha, eu não sou feliz. Você vai receber alegria para o seu coração. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a pessoa está alegre, ela tem forças para enfrentar tudo. Quando ela está triste, a tristeza deixa a alma abalada. E se a alma está abalada, o corpo não reage. Pode observar, muitas pessoas morrem, aparecem doenças por causa da tristeza da alma. A amargura da alma adoece o corpo. Sabia que muitas pessoas estão doentes fisicamente por causa da dor da alma? Você tem carregado uma dor na sua alma? Neste domingo você vai ficar livre dessa dor. Se você conhece uma pessoa assim, que perdeu a razão de viver, que já não tem mais ânimo para nada, leve essa pessoa a uma Universal. Nós estaremos no nosso Cenáculo do Porto, na Egas Muniz 485. Neste domingo eu quero te ajudar. Você pode nos procurar. Procure-nos. Estaremos à sua inteira disposição para ajudá-lo nesse momento tão difícil da sua vida. Mas certamente Deus te dará o alívio, Deus te dará o socorro. Ele fará com que você saia dessa situação. Rua Egas Muniz 485, no cruzamento com a Rua Serpa Pinto. Bispo Macedo estará em Gaia, na Rua do Agüeiro 151, na Rua do Centro de Empregos. Eu vou colocar para vocês agora que estão a acompanhar a programação. Você viu aí no intervalo há pouco da Semana do Atendimento, que é uma semana especial na Universal, atendimento da família. Você que quiser marcar esse atendimento, você pode até ligar agora ou pode mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 918-617-038. Envie-nos uma mensagem agora, porque nós vamos responder você, tá bom? Veja esse intervalo que fala dessa noite especial que teremos hoje, a noite da busca ao Espírito Santo, a noite do derramamento do Espírito Santo na Universal. Plantar, escrever, esculpir, pintar, tocar um instrumento, consertar. São diversas as atividades que podem ser realizadas com o talento das mãos. Mas ultimamente o que se tem visto são mãos que antes produziam muito ficarem paradas, carregando a maldição da escassez e frustração do seu trabalho. Somente quando se tem um voto de fidelidade com Deus é que as mantemos sempre ativas e abençoadas,
independentemente de qualquer situação. Nesta quarta-feira, dia 21 de julho, o lavar das mãos, no Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, 485, ao lado do quartel militar da Constituição, ou numa igreja universal mais próxima de si. Nós teremos daqui a pouco essa noite especial com lavada as mãos, conforme você viu, e o Espírito Santo virá sobre todos. É a escola da fé. Eu estarei no Cenáculo do Porto, às 7 da noite estarei com o óleo sagrado, porque eu quero ungir a todas as pessoas. Quero ungir você com o óleo sagrado, tá bom? Vou ungir você para que você receba o Espírito Santo. A partir de 7 da noite e 8 da noite, iniciaremos essa reunião, teremos a busca ao Espírito Santo e olha, esteja certo, você vai sair da reunião outra pessoa, totalmente mudado, uma nova criatura, porque o Espírito Santo será derramado sobre você. Em Vila Nova de Gaia, o Bispo Macedo estará na Rua do Agüeiro, 151, às 8 da noite. Procure um dos nossos templos. A Universal está espalhada em todo Portugal, em toda a Europa. Você pode entrar no site igrejauniversal.pt para que você tenha todas as moradas no país, nas ilhas, em toda a Europa, em todo o mundo. Você que mora em Lisboa, tem o templo maior na Rua Dr. José Espírito Santo, 36, e também toda Lisboa, Grande Lisboa, em todo o país nós temos a Universal espalhada, para que você participe de uma reunião e tenha a sua vida mudada, tenha a sua vida transformada, tá bom? Chegamos ao final do programa, mas a nossa equipa continuará à disposição na central de atendimento. Basta ligar 218-368-008 que você será ajudado, será orientado. A todos vocês um forte abraço, que Deus os abençoe e até o próximo programa.